nessa oportunidade, com o auxílio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gostaria de expor então o tema, como anunciado, Deus se importa com sua saúde. Na semana passada, então, no sábado, então, estivemos estudando justamente sobre o tema da saúde. Tivemos uma lição bem abrangente sobre a verdade presente da saúde. Foi lido, inclusive, como verso áureo, aquele texto belíssimo de 2 Coríntios 5, que nos fala, então, de não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que, por nós, morreu e ressuscitou. Tivemos, inclusive, a indicação da leitura de um apêndice que traz detalhes históricos também da obra adventista. Os vídeos comentando a lição e o apêndice estão disponíveis em nosso canal para serem assistidos. Na última pergunta, tivemos uma nota muito especial. É um texto, então, em que Ellen White comenta sobre esse tema da alimentação cárnea e das bebidas alcoólicas numa revista, então, da época. Gostaria de colocar aqui em tela para vermos. Então, aqui a revista é a Bible Training School, de 1 de julho de 1902. E nós temos, então, aqui no parágrafo 3, o seguinte texto: Nesta fase da história da Terra, comer carne é uma desonra a Deus. É o comer carne ou beber bebidas alcoólicas que estão a fazer do mundo como ele era nos dias de Noé. Gostaria de abranger, ao decorrer da história bíblica, o que nós temos de informação sobre Deus se importando com a saúde dos seus filhos. É bem importante notarmos que realmente aqui, nesse texto, é destacado que é nesta fase da história da Terra que seria uma desonra, então, continuar na alimentação cárnea, continuar neste hábito, então, de beber bebidas alcoólicas, se assemelhando, portanto, aos dias antes do dilúvio, uma vez que, de fato, ao decorrer da história de Israel, ao decorrer da história cristã, nós encontramos, então, Deus tolerando maus hábitos, práticas, então, que não estão de acordo com o ideal divino. Vamos a alguns textos, então, para nos lançar luz sobre esta importante questão. Eu vou colocar aqui em tela os textos. O primeiro texto, então, nós encontramos em Romanos, no capítulo 12, e o verso 1. O texto, então, nos declara o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração, o culto a Deus, o fazer a vontade da divindade, não é um ato feito na cegueira, sem nenhuma compreensão, nenhum entendimento, mas deve ser um culto racional, ainda que possamos eventualmente não compreender plenamente tudo, ainda assim estaremos numa condição de compreender algo. E esse texto nos chama a atenção porque Deus não pede mais sacrifícios, Deus pede o nosso próprio corpo, então, agora, mas não nosso corpo para ser imolado em sacrifício, morto em favor dele. Isso é o caso de alguns poucos, os chamados mártires, que são chamados a testemunhar com o próprio sangue.
Mas, de modo geral, o cristão é chamado para viver uma vida íntegra, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é o pedido de Deus. Também nós encontramos em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o importante texto que nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De fato, já Deus tem o direito à adoração das suas criaturas por ser justamente o Criador, mas também ele se tornou para os seres humanos, os habitantes desse pequeno planeta, se tornou o redentor deles também. Vemos que o templo do Espírito Santo, então, a atuação em nossa consciência se dá através, então, de mantermos um corpo sadio. A comunicação em nossa mente, nossa consciência será afetada se não zelarmos do nosso corpo. Portanto, existe uma ligação irremediável, uma ligação que não tem como desfazer entre corpo, alma e espírito. Seja a parte física, a parte mental, a parte espiritual, todas elas devem, de maneira interligada, funcionar corretamente ou padecerão juntamente também. O Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, é enviada a fazer o trabalho da regeneração em nosso ser. Em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Devemos então entender que em todas as nossas atitudes, no nosso estilo de vida, nos hábitos diários, cotidianos, na comida, na bebida, no ambiente em que vivemos, nos lugares em que vamos, em todos esses lugares devemos estar com o pensamento de fazer tudo para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 também nos declara: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação deve abarcar todos esses aspectos, o ser humano em sua integralidade. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, aqui está alguns princípios bíblicos anunciados. E nós podemos encontrar, então, na história de Israel, com a lei mosaica, a proibição, então, de algumas carnes serem ingeridas. Infelizmente, alguns, na atualidade, comentaristas, teólogos, acham que eram por questões meramente cerimoniais, simbólicas, destituídos de qualquer sentido de preocupação com a saúde. Mas, no Patriarcas e Profetas 562, nos comenta, então, justamente sobre a história de Sansão, seus pais, as orientações que eles recebem. E diz assim: a proibição do anjo incluía toda coisa imunda. Juízes 13:14. A distinção entre animais limpos e imundos não era um estatuto meramente cerimonial e arbitrário, mas baseava-se em princípios sanitários. A observância dessa distinção pode atribuir-se, em grande parte,
A maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu. Os princípios de temperança devem ser mais abrangentes do que a mera abstenção de bebidas alcoólicas. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como aqueles, e em muitos casos lança as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram, como deviam, do quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente, não a mente a serva do corpo. Observamos através desse texto que realmente, quando queremos cumprir o mandamento de Deus de amar ao próximo como a nós mesmos, existe uma questão de autocuidado, autoestima, amor próprio, mas também mesmo o nosso amor pelos nossos familiares, vizinhos, conhecidos, o nosso amor por eles fará com que cuidemos também da nossa saúde, a fim de não acarretar dificuldades para eles também. Mas nós encontramos que realmente, ainda que não fosse o ideal de Deus, a eliminação apenas das carnes classificadas como imundas, de fato, em Gênesis 2, no relato da criação, nos é revelada a alimentação original que Deus deu ao ser humano. No entanto, mesmo essa restrição parcial já trazia benefícios à saúde, por isso que aqui diz que durante milhares de anos distinguiu o povo judeu em maior vitalidade. Interessante que aqui nos resume o que seria a verdadeira temperança. Esse trecho vale ouro, porque aqui nos diz que a temperança não é o equilíbrio, a moderação, então, nas coisas nocivas. Essas devem ser dispensadas inteiramente. Mas usarmos de maneira cuidadosa, parcimoniosa, equilibrada aquilo que é saudável. Essa é a recomendação da verdadeira temperança. Mas, indo adiante na história do antigo Israel, no Patriarcas e Profetas 3:7-7, nos fala o seguinte: se bem que abundantemente supridos de maná, não estavam satisfeitos. Os israelitas, durante seu cativeiro no Egito, tinham sido compelidos a passar com o mais trivial e simples alimento, mas o bom apetite provocado pela privação e árduo trabalho tornava-o saboroso. Muitos dos egípcios, entretanto, que agora se achavam entre eles, tinham estado acostumados a regime farto, e esses foram os primeiros a queixar-se. Então, aqui já está nos relatando o episódio contado em especial no livro de Números, que nos fala então que eles não estavam contentes de ter o maná como substituto da carne. Eles quiseram a carne, mas em especial foi o vulgo que trouxe isso à tona, toda essa situação, uma mistura então de egípcios, tinha havido alguns casamentos mistos e assim por diante. Continuando aqui, nesse relato, na 378, nós vamos ver a continuação da explicação. Deus poderia tão facilmente tê-los provido de carne como de maná. Impôs-lhes, porém, uma restrição para o seu bem. Era seu propósito supri-los de alimento mais adaptado às suas necessidades do que o regime estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido devia ser posto em uma condição mais sadia, a fim de que pudessem usar o alimento originariamente provido ao homem. Os frutos da terra que Deus dera a Adão e Eva no Éden.
Foi por essa razão que os israelitas foram, em grande medida, privados do alimento carne. Então, era uma restrição para o seu bem. Mas aconteceu que Satanás tentou-os a considerar essa restrição como injusta e cruel, fê-los cobiçar coisas proibidas, porque viu que a satisfação desenfreada do apetite tenderia a produzir a sensualidade, e por este meio o povo poderia ser mais facilmente submetido ao seu domínio. O autor da moléstia e da miséria assaltará os homens no ponto em que ele pode ter o maior êxito. Por meio de tentações que visam o apetite, tem ele em grande parte levado homens ao pecado, desde o tempo em que induziu Eva a comer do fruto proibido. Foi por este mesmo meio que levou Israel a murmurar contra Deus, a intemperança no comer e no beber, determinando como faz a satisfação das paixões baixas, prepara aos homens o caminho para desrespeitarem todos os deveres morais. Ao serem assaltados pela tentação, pouco poder têm eles para resistir. Então, acaba afetando diretamente a moral do ser humano. É deixado muito claro a relação do alimento carne com um alimento estimulante e que então traz à tona as paixões baixas do ser humano, eliminando então o domínio próprio por parte do ser humano, tornando tudo isso mais difícil. Diz assim: Deus tirou do Egito os israelitas, para que os pudesse estabelecer na terra de Canaã como um povo puro, santo e feliz. Para a realização deste objetivo, sujeitou-os a um processo de disciplina, tanto para o seu bem como para o bem de sua posteridade. Estivessem eles dispostos a vencer o apetite, em obediência às suas sábias restrições, e teriam sido desconhecidas entre eles a fraqueza e a moléstia. Seus descendentes teriam possuído força, tanto física como mental. Teriam tido clara percepção da verdade e do dever, discernimento penetrante e são juízo. Mas sua falta de vontade para se sujeitar às restrições e reclamos de Deus impediu-os, em grande parte, de alcançarem a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receber as bênçãos que estava pronto para lhes conferir. Será que não tem acontecido mesmo em nossas experiências, individualmente ou mesmo como povo? Temos visto que muitas vezes nos contentamos com poucas bênçãos da parte de Deus, poucos privilégios. Não recebemos tudo o que Deus está disposto a nos dar, nos contentamos com muito pouco, com uma ninharia. Não estamos dispostos a um maior radicalismo, digamos assim, a uma mudança completa, e aí realmente ficamos nessa condição, meio beneficiados, mas não totalmente. Imaginemos como teria sido a história de Israel se eles tivessem permitido que Deus continuasse com o seu plano original. Como teria sido distinta a história de Israel? Na 379, diz o salmista: tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. Salmo 78, os versos 18 a 21. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 369, nos diz: uma vez que as leis da natureza são leis de Deus,
É nosso claro dever prestar a mais cuidadosa atenção a essas leis. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a elas. A ignorância nessas coisas é pecado. Não podemos ignorar, acharmos que podemos ficar sem essa instrução, essa orientação, ainda mais no tempo final que vivemos. Devemos ir atrás, então, do manual do fabricante. Devemos ter em mente de agirmos de acordo com o que foi, então, o propósito de Deus ao criar o ser humano, como que esse corpo, esse maquinário, todo o organismo deveria funcionar, agir. Na 372 do mesmo livro, nos traz novamente uma reflexão. Nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus três companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime cárneo. Vejamos então, através desses textos que estamos lendo, que se essa era a vontade de Deus para o antigo Israel, que tinha saído então da escravidão egípcia durante séculos, tinham ficado naquela condição, mesmo também o sábado foi perdido de vista, não era observado adequadamente nesse período. Teve que haver reforma também em relação ao sábado. Ao aprofundarmos nosso estudo sobre aquela época, aqueles eventos, vemos que Moisés teve que trabalhar até mesmo neste aspecto de reintroduzir a observância, então, do sábado, que tinha sido, em grande parte, em grande escala, esquecido e negligenciado. Mas nós vemos que, se essa era a vontade de Deus para o antigo Israel, qual será a vontade de Deus para nós? Em uma geração mais privilegiada, com maior luz. Nós vemos que, no caso de Daniel e seus três companheiros, não era exigido por parte do israelita, seja deixar de comer carne ou de beber bebidas alcoólicas. Alguns poucos não tinham envolvimento com bebidas alcoólicas, os que se envolviam diretamente no serviço do santuário, aqueles que se dedicavam a Deus com justamente na posição de Nazireu, mas nós vemos aqui que Daniel e seus companheiros quiseram seguir as altas normas que Deus tinha para o seu povo. Eles sabiam que o que Deus realmente queria era a abstenção completa de bebidas inebriantes, bem como do alimento cárneo, afetando então a moral, a suscetibilidade mental deles e espiritual para as coisas do alto. Portanto, decidiram estar mais avançados. Continuando, alimentou-os com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno, e quanto mais concentrava os pensamentos nas panelas de carne do Egito, tanto mais aborrecia a comida que Deus lhes deu para conservar a saúde física, mental e moral. Anelaram as panelas de carne e nisso fizeram justamente como têm feito muitos em nossos dias. Portanto, nesse tempo em que é desonra, então, estar nesse meio termo, nessa meia conversão,
nessa meia santificação, devemos então compreender que Deus pede do seu povo, nessa época, uma restauração de todas as coisas. Jesus já tinha falado em Mateus 17:11 de que Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. Devemos ter em mente, portanto, que nós, como povo, devemos ser representantes de Elias, representantes de João Batista e restaurar. Em especial, temos destacado o tripé edênico, uma verdadeira santificação do sábado, a elevação do matrimônio como um concerto vitalício, bem como a alimentação original, vegetarianismo para o seu povo. Portanto, nós vemos muitas evidências aqui que temos estudado ao decorrer dos acontecimentos do passado, e a reforma de saúde trazida para o povo adventista no século XIX deve ser um farol forte para nos guiar nesses tempos. No Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 76, diz assim: a natureza é o médico divino, o ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre em meio desse ambiente são transmissores de saúde, o elixir da vida. A vida ao ar livre é o único remédio de que muitos doentes necessitam. Sua influência é poderosa na cura das doenças causadas pela vida social. Vida que debilita e destrói as energias físicas, mentais e espirituais. Portanto, aqui também nos dirige para o ideal divino da vida no campo, do contato com a natureza, e encontramos na sequência aqui falando algo sobre as cidades, na página 82. Do ponto de vista da saúde, o fumo e o pó da cidade são extremamente prejudiciais, e os pacientes que ficam grande parte do tempo confinados dentro de quatro paredes sentem-se como prisioneiros dentro do quarto. Ao olharem por uma janela, nada mais veem além de casas, casas e casas. Os que assim ficam retidos em quartos inclinam-se a meditar em seus sofrimentos e infortúnios. Algumas vezes, um inválido é envenenado por sua própria respiração. Então, realmente foi dado um panorama da necessidade de um ambiente sadio, de um ar puro, de uma luz solar, do contato com a natureza, tudo isso como um elixir da vida. No mesmo livro, na página 134, nos dá um conselho bem interessante também. Algumas pessoas serão beneficiadas deixando de comer durante 1 ou 2 dias na semana, do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana lhes seria de proveito incalculável. Então, nós temos visto até algumas pesquisas científicas confirmando tudo isso, que o povo de Deus tem tido orientação já há muito tempo. O povo de Deus, então, para além da preocupação espiritual de buscar a Deus uma maior comunhão através do jejum, também já sabe desses benefícios à saúde desse então jejum. Portanto, há dupla razão para essa prática diante dessa luz. Ciência do Bom Viver 280 nos diz: aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma,
incapacita o que o usa para a comunhão com Deus, torna-o inapto para serviço elevado e santo. Então, devemos realmente levar em consideração esse ponto. No Mensagens Escolhidas, volume 3, 289, a página, diz assim: não conheceis o período de comer carne meramente porque vosso apetite anseia por ela. Ao participar, porém, dessa alimentação, o homem põe na boca o que estimula paixões pecaminosas. Emoções não consagradas enchem a mente, a visão espiritual é anuviada, pois a propensão da condescendência pessoal é corromper o gosto e o juízo. Abastecendo vossa mesa dessa espécie de alimento, contrariais a vontade de Deus. É ocasionado um estado de coisas que conduzirá à desconsideração pelos preceitos da lei de Deus. Portanto, quando lemos um texto desse, nos fala que é algo que justamente está em conflito com a vontade de Deus. E por isso traz muitos resultados negativos do ponto de vista não só da saúde, do aspecto físico, mas também do aspecto moral. E finalizando aqui na 290 ainda nos diz: comer a carne de animais mortos é deletério para a saúde do corpo, e todos os que usam uma alimentação carne estão aumentando suas paixões sensuais e diminuindo sua suscetibilidade espiritual para perceber o poder da verdade e a necessidade de introduzi-la em sua vida prática. Certamente pode parecer muito pesada a mensagem apresentada, as exigências que Deus apresenta a nós, mas ainda permanecem como uma realidade a ser considerada. Não só devemos meditar no aspecto da transgressão da lei natural de Deus, ele é o autor das leis naturais, mas também devemos meditar na transgressão da lei moral de Deus, ao atentarmos contra a vida das mudas criaturas, animais, que foram colocados sobre o cuidado, o governo, a administração do ser humano, e agora darem cabo de sua vida, então realmente isso tudo vai contra o ideal divino. Tudo isso pode ter se tornado extremamente comum ao decorrer do tempo na sociedade, nas civilizações, entre o povo de Deus, e mesmo assim não se torna menos pecado, não se torna menos problemático para o tempo em que vivemos. Portanto, devemos meditar na resolução final que Deus pede do seu povo, no tempo em que vivemos, de nos afastar daquele estilo de vida dos antediluvianos que ficaram do lado de fora da arca. Devemos estar afastados dos seus divertimentos. Devemos, então, se dedicar mais a Deus como um povo separado, peculiar, e assim cumprir a missão dada ao remanescente final de Deus, anunciando as 3 mensagens angélicas, anunciando o juízo iminente e assim realmente introduzindo diante das pessoas os deveres atuais que Deus requer do seu povo nesse tempo solene. Que Deus abençoe cada um de nós, que tenhamos o desejo cada dia mais de obedecer a Deus por amor. Amém.